Graças a Deus, graça e paz da parte de Deus, o Senhor, de Jesus Cristo, aquele que nos comprou com o seu sangue, do Espírito Santo, aquele que glorifica Jesus, que nos dirige e nos guia em toda a verdade. Quero ler a Bíblia, a infalível palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10 e o versículo 8. 10 e 8. É uma ordem. Deus não está pedindo, está no imperativo de Deus. Deus está ordenando. E a ordem de Deus é essa, 7:8. Ide e pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Chegando o reino dos céus. Preguem sobre o reino dos céus. Curai os enfermos. Pregação, cura dos enfermos. Terceira coisa que está escrito: limpai os leprosos. Pregação, cura dos enfermos, limpar os leprosos. Mais, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E você recebeu isso de graça, e de graça você vai dar. Não cobre nada. Isso é muito sério, é muito forte, é muito atual. O apóstolo Pedro disse que no final dos tempos, e uma das evidências que Deus está próximo era que iriam fazer comércio de nós, os santos de Deus. Seríamos objeto do comércio de muitos. Isso é sério. E lembrei-me de Pedro em Atos 8, 20, onde ele diz para Simão, Simão ouviu Pedro e pondo as mãos e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Simão, que vinha da bruxaria, quando viu isso, ficou animado e diz: Pedro, eu vou lhe dar dinheiro, eu vou comprar, me venda este negócio que é muito importante. Pedro disse: você vai perecer, você e o seu dinheiro. E o motivo é você estar querendo comprar dom de Deus. Dom de Deus não se vende, não. É inegociável. Ninguém pode negociar o dom de Deus. Ninguém pode fazer comércio das coisas de Deus. Na idade das trevas, Idade Média, houve a venda das coisas sagradas. E essa igreja que o fez, Deus a rejeitou, não aceite. Deus disse: você vai pregar, você vai curar, você vai expulsar os demônios, você vai limpar os leprosos, você vai ressuscitar até mortos. Mas você recebeu isto de Deus. Quem te deu foi Deus e você vai dar de graça. O que nós vemos hoje é alguém que vem de oração, é alguém que para ir pregar em algumas igrejas, a agenda dele, no contrato que ele faz, já está Hotel 5 estrelas. E se não tiver Hotel 5 estrelas, aí não vai lá. A oferta de 5, 10 mil, 20 mil e por aí vai. Isso é muito sério. E as igrejas têm que pegar e se desdobrar e correr e vender espetinho e vender não sei o quê para ter a essa pessoa que é exigente demais da conta, exige da igreja aquilo que ele não vive e prega aquilo que ele nunca viveu, e se não se converter não vai viver, e diz aquilo que Deus nunca disse. E onde estão os verdadeiros profetas?
Onde estão os verdadeiros homens e mulheres de Deus? Que nós estamos fazendo com eles? Aqueles que receberam de graça e de graça estão fazendo a obra de Deus. Mas, pastor Paulo, esses milagres de que fala a Bíblia, como que eles vão ser evidenciados? Como que eles vão ser evidenciados na minha vida? Primeiro, você tem que pregar. Veja que tudo começa com o Evangelho. E quem é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é salvação de Cristo. O Evangelho é libertação em Cristo. Você e o Evangelho deve ser um só. Segundo, Jesus disse: você vai fazer em meu nome. É no nome de Jesus. Ele diz: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pregarão a minha palavra. Vocês podem pegar em serpente, pode comer alguma coisa mortífera e não vos fará dano algum. É no nome que é sobre todo nome. É no nome de Jesus que o milagre vai acontecer. E Filipenses, Paulo escreve que ele se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, do nome santo de Jesus, que você vai operar os milagres. Os milagres vão acontecer no nome de Jesus, na sua vida e no seu ministério. Mas não vá se exaltar, não vá se exibir, não vá andar pelo caminho de Balaão, cobrando prêmios, correndo atrás de prêmios e por aí fora. Não, nem vá andar pelo caminho de Caim, invejando aqueles que Deus usa com mais poder e glória. Não faça isso. E quarto lugar, os milagres vão acontecer como? Através da oração. Aquele que ora, Deus usa na terra para a sua glória. Pastor Paulo, e se eu não orar, Deus vai me usar? Pode usar. Pode usar, porque Deus tem a graça comum que Ele usa a todos. Mas para Deus lhe usar bem bonitinho, bem certinho, bem lindinho, você precisa de orar. E a Bíblia diz, Atos 3, que Pedro e João iam subindo para orar a hora nona, e estava na porta da igreja um coxo de nascença. Ele estava lá, o homem era coxo, e ele pediu uma esmola, e Pedro e João disse: olhe para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, levanta e anda. Crente que ora, Deus abençoa, porque Deus ouve a oração dos seus santos. A Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações como cheiro de incenso suave. E Deus disse, através de Paulo, orai sem cessar. E eu me lembrei de Pedro, quando apanhou, foi maltratado, ameaçado de morte, e ele orou, Atos 4, 31 e 32, ele orou, ele clamou, ele gritou, e o lugar estremeceu. Houve um grande terremoto provocado pelo poder da oração. Há outro que Deus usa na operação dos milagres, é o louvor, quando sai de um coração que ama a Deus, que exalta e que glorifica a Deus. Através do louvor, os milagres de Deus acontecem. E me lembrei do Antigo Testamento e também do Novo, por causa do tempo. Antigo Testamento, o rei, e era um rei piedoso,
ele não sabia o que fazer, segundo o livro das Crônicas 20, ele disse: eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, mas eu sei onde ir, eu sei aonde ir. Ele foi à igreja, rasgou as vestes, rasgou o coração, chorou, se humilhou, jejuou, gritou, e Deus levanta um profeta chamado Jaziel e disse: vocês não vão ter que lutar, só louve, só cantem, bote os cantores na frente. Ah, meu Deus, eu acho que foi muito difícil deles acreditarem como ficaram os guerreiros em toda a história. Nós ganhamos as guerras, é na espada, é os guerreiros que vão à frente. Esse pastor, esse rei, ele não está certo, ele está com problema de cabeça, como é que pode? Ele bota os cantores, eu nunca tinha visto isso. Alguém deve ter se indagado, eu nunca vi isso. Tu já viu fulano? Eu não vou nessa daí. Vá, é com louvor que Deus lhe garante vitória. E eles tiveram êxito e vitória. Deus operou o milagre enquanto eles oravam. Lembrei-me de Atos 16. Paulo e Silas estavam na prisão de segurança máxima. Prisão de segurança máxima. Algemados, pés e mãos, e ainda mais no tronco, e bem vigiado lá. Alguém estava lá vigiando eles, e por volta da meia-noite, enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, um milagre aconteceu, um grande milagre aconteceu, um milagre que nunca tinha sido visto em toda a história de Filipe, um milagre que todos aqueles que tinham nascido e já velhinho nunca tinham visto uma cadeia estremecer e as portas e as algemas serem caído por terra. Eles nunca tinham visto isso, um milagre inédito, uma coisa inédita. Mas a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, Deus fez um grande terremoto e as portas do cárcere se abriram. Aquele homem carcereiro ia matar-se e ele gritou: não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. E o homem gritou: o que eu farei para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos capítulo 12 fala do poder da intercessão. Milagres de Deus acontecem quando nós intercedemos. Pastor Paulo, mas o que eu estou vivendo é o impossível. Impossível aos homens, mas se você crê, é possível. Pastor Paulo, Deus me fez promessas, mas é impossível de acontecer. Nas promessas de Deus não há impossibilidades. Todas as promessas de Deus têm possibilidade. Pastor Paulo, mas não existe nada de concreto. Não existe nada. Deus meu Pai Santo. Romanos capítulo 4, do versículo 17, você vai ver sobre a história de Abraão e ele diz: o Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. E isso acontece quando o crente dá glória a Deus. Mas voltando para Atos 12, Pedro estava numa prisão de segurança máxima, vigiado por 16 soldados em algemas, e na casa da irmã Maria havia oração intercessória, havia gritos na presença de Deus, havia clamor, havia lágrimas, havia determinação, e eles estavam. Deus envia o anjo, liberta Pedro e vai lá. Você recebeu de graça, dê de graça, cure os enfermos, pegue os mortos, ressuscite, limpe os leprosos, pregue o evangelho, mas faça tudo isso de graça, porque você recebeu de graça. Não venda as coisas de Deus, não faça comércio do povo de Deus, não exija
tanto do povo de Deus. Paulo disse: eu já aprendi a viver no bem bom ou no pior, e em tudo eu glorifico a Deus. Exalte a Deus no todo. Deus em Cristo Jesus nos abençoe e levante-nos verdadeiros profetas, verdadeiros homens de Deus que preguem a palavra. Prega a palavra!